Estamos de volta com o nosso programa Tá na Web, aqui na TV Litoral Paraná. E hoje nós entrevistamos o jornalista e comentarista político Gilberto Fernandes. Gil, para muitos, né, na intimidade, é um profissional dedicado, diariamente envolvido nas questões gerais que dizem respeito à realidade que nos cerca. E você abordou um pouco, Gilberto, da sua experiência no jornalismo, e eu gostaria que você passasse um pouco para os nossos internautas, né, toda essa tua sucessão de atividades na área de jornalismo e o começo do grande destaque que você tem hoje, que é o Jornal dos Bairros, né, chegando ao seu 5º ano já de existência e numa expansão crescente. Exatamente. Eu como falei para você há pouco, eu comecei, tinha 17 anos. Tentei prosseguir a carreira em Curitiba, mas com o advento da lei de 1979, que restringiu para quem exercia a profissão, quem tivesse a faculdade, eu tive que parar por um período e acabei entrando no Estado. Trabalhei no Estado há muito tempo e, enquanto no Estado, eu continuei escrevendo. Escrevi para o saudoso Gilberto Chabem no seu jornal Diário do Litoral, junto com o Reinaldo. Pessoal, gente muito boa, né? Escrevi também na revista O Itiberê, do saudoso Antônio Carlos Correia, da querida Regina Lúcia Correia, alguma coisa para a revista O Itiberê. Escrevi também para o Jornal do Ilho, algumas coisas. Escrevi, nesse ínterim tempo, escrevi para diversos veículos. Só que, aí quando foi em 1995, final de 95, que eu parei com minha vida, que eu trabalhei muito tempo também como vendedor, viajando fora, e voltei para Paranaguá, eu voltei para o jornal. Aí eu falei, vou retomar minha carreira de escrever. Foi quando eu conheci o Ivan Bueno, através de um outro jornalista, que é uma pena não estar exercendo a função, porque escreve muito bem, que é o Sérgio Correia, Sérgio Luiz Rocha, Serginho Rocha, que é fiscal lá na prefeitura. O guri escreve muito bem. Tem o defeito de ser flamenguista, mas fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas ele me encaminhou para trabalhar com o Ivan. Me encaminhou para trabalhar com o Ivan Bueno. E lá comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, o jornal tinha uma postura... Ele era jornal de apoio ao Tortato, porque quem tinha trazido para cá era o Tortato. E em 96 foi o último ano do Tortato. E nesta época, de 96, quando eu fui escrever a primeira vez, já foi um problema também. Os amigos meus tinham sido demitidos, de certa forma, injusta na Classe Par, no Estado, e eu fiz a matéria. Deu uma repercussão boa, e o pessoal que não tinha nem recebido a grana, foi tudo indenizado, resolveu o problema, fiquei contente. Aí depois que aconteceu, aí sim, aí eu consegui uma confusão muito grande. Na época tinha o nosso Petraglia aqui, infelizmente, de péssima lembrança o Petraglia, que foi um carrasco aqui no Porto. E naquela época eu descobri um furo jornalístico. Uma empresa aqui estava tentando passar 5.000 toneladas de soja queimada para o exterior. Eu descobri, levantei, investiguei, porque eu sou muito investigativo, adoro essa função do jornalismo de investigativo. Investiguei, levantei todos os culpados e soltei a matéria no jornal Folha de Paranaguá, que era de Ivan. Isso resultou num grande rebu. Na época, Petraglia desqualificou essa empresa, que é uma mega empresa, até hoje em Paranaguá aqui, como operadora portuária. Eu acho que agora não tem problema falar, foi a Marcon na época que se envolveu nessa situação. Ela foi desqualificada como operadora portuária, recorreu e ganhou, hoje está aí. Na época, a Controunio, que era a empresa de controle de qualidade, também foi penalizada. E na época, a empresa dona da soja, que era uma empresa paraguaia, a Capeco, o seu administrador na época, o Juan Carlos Cicarello, foi embora. Em função disso, eu também sofri diversas situações. Mas aí o que aconteceu? Foi uma fase boa. Eu lembro que eu entrei no jornal Folha de Paranaguá com 8 páginas. Quando eu deixei ele estava com 36 páginas. E saí para montar o meu jornal. Criei o Notícias do Litoral, me associei com duas mulheres aí. E eu que sou um
ferrenho defensor da mulher, dessa vez me associei com 2 picaretas, entendeu? Que me deram um golpe de 18 mil, deu um azar. Aí o jornal durou 6 meses. Mas o interessante nisso, Luiz, que é um assunto que eu sei que você vai querer conversar, foi nesse jornal que nasceu, que eu fiz o primeiro evento de reconhecimento público, que foi o Troféu Notícias do Litoral, em 1977. Foi a primeira vez que eu fiz esse evento, né? Foi muito legal. A Gazeta do Povo esteve aqui na época. Nós paramos a cidade, paramos literalmente a cidade ali na ABB. Fui eu, na época quem me ajudou foi o Pioli. Aí fizemos esse evento. Depois, no ano seguinte, deu uma confusão, porque essas 2 picaretas quiseram fazer o evento também, e eu, para mim não brigar, deixei e Pioli acabou fazendo com elas. E depois elas sacanearam o Pioli, e a partir dali o Pioli passou a fazer sozinho o evento. Aproveitando eventos, você criou também, e teve o apoio da imprensa paranaguara, o Troféu Imprensa. Exatamente. E eu gostaria que você agora comentasse um pouco, inclusive, como é que está a expectativa para a entrega de prêmios esse ano. Ótimo. Então, a Troféu Imprensa ela nasceu de uma forma mais correta, que deve nascer todo qualquer investimento bom, feito que é em forma de parceria, mas não deu certo. Foi uma parceria que não deu certo. O Troféu Imprensa, quando o Pioli faleceu em 2005, eu falei, agora eu vou continuar o trabalho dele. E tive a ideia de fazer o Troféu Antônio Pioli, em 2006, na época. Aí a família não concordou, a Rosa não concordou, não fizemos nada. Aí quando veio 2007, eu falei, eu vou fazer o Troféu de volta. Só que daí foi quando eu tive a ideia, vou fazer o Troféu Imprensa de Paranaguá. E chamei como parceiro, na época, o Thiago Campos. Um rapaz que eu iniciei na carreira de jornalista, levando para o jornal Folha Litoral na época. E depois ele acabou criando o próprio jornal, Gol Esportes. E o que eu achei? Seria muito mais interessante se 2 jornais fizessem o evento e convidassem a imprensa, porque motivaria muito mais a imprensa a vir no evento. E assim começou. Só que não deu certo, a parceria não deu certo, infelizmente, por questões de logística, não deu certo, e a parceria durou apenas 3 anos. Hoje está indo para o 8º ano. E aí, 5 anos que a gente ficou sozinho, só eu e minha filha, aí a coisa caminhou, a coisa andou, a coisa andou. Mas a ideia do jornal, o diferencial era justamente esse. Não pegar um questionáriozinho e distribuir aí pelo comércio. Chamar o profissional de imprensa, que acompanha, que vive dia em dia, e ele escolher. Além dele escolher, ele apurar. E ele acompanhar a votação e depois dar o resultado. Tudo transparente. Filmado, áudio e vídeo, para mostrar o quê? Exatamente isso. Transparência na escolha. O importante é que a expectativa já é gerada pelos próprios companheiros, né, pela própria classe jornalística da cidade. Exatamente. Quando chega a época da reunião dos profissionais para a escolha. Mas vamos continuar falando disso no próximo bloco. Infelizmente nós temos limitação e eu estou vendo que o nosso tempo vai ser curto para uma entrevista, Gilberto. Vamos ter que agendar outra. Daqui a pouco a gente retorna com o nosso programa Tá na Web, que hoje nos dá o privilégio de entrevistar Gilberto Fernandes. Até já.